Oi, pessoal, a gente está aqui de volta com o movimento de liderança jovem. Eu, Thalita. Eu, a Rita. E eu, Léo. Leonardo. Estamos de volta aqui com algumas novidades. Primeiro falando um pouquinho, né, de como vai ser a dinâmica do grupo. Além dos programas que a gente vai gravar aqui na rádio, não só de alguns assuntos e ensinamentos, mas também com algumas práticas, a gente está montando um grupo no WhatsApp para facilitar o contato com todo mundo, para poder trazer as questões, né, para a gente ter mais contato com vocês. Então, quem tiver interesse de entrar nesse grupo, por favor, manda os dados, né, o nome e o número do telefone e também a cidade onde você mora, para o e-mail administracão@arrevelacão.com.br. O link vai estar na descrição do YouTube, tá bom? Voltando um pouquinho, né, no que a gente tinha falado no episódio passado, a gente começou a falar um pouquinho dessa fase de transição, como influencia os jovens, e hoje a gente vai falar um pouquinho do lado dos pais, né, que essa época não é só diferente para os jovens, mas também para os pais. Então, no episódio passado, a gente estava falando justamente dessa questão, né, tá? Dessa transição dos jovens nessa idade que está saindo do colegial e está saindo para a vida. E hoje, eu acho que esse assunto é um assunto que rende muitas coisas, muitos assuntos. Então, a gente ainda vai falar sobre isso nos outros episódios também. E hoje a gente está focando bastante nessa questão dos pais. No começo, né, de uma forma um pouco mais geral, para que a gente possa se aprofundar, né, em cada um nos próximos programas também. Tá, então o importante agora, a gente está aqui com o Léo e ele vai falar um pouquinho para a gente como que foi para ele essa transição, né? Ele acabou de terminar o terceiro colegial agora, no final do ano passado. E conta pra gente como que foi, os seus pais, como que eles agiram com você, eles falaram alguma coisa para você, te incentivaram, não só em relação à faculdade. Fala um pouquinho pra gente em relação a sair, porque você saiu de casa, né, Léo? Você morava no interior e agora você está aqui em São Paulo. Então, conta um pouquinho pra gente isso. Bom, comigo meus pais foram bem liberais, assim, que eles deixavam eu sair, e quanto à faculdade, eles não colocaram muita pressão sobre o que eu tenho que fazer, o que eu não posso. Mas sempre foi uma coisa mais livre, na verdade, só que puxando pro... É você que vai ter a sua vida e você vai crescer e vai fazer o que você quer. Então, não era uma coisa tão solta, só que também não era uma coisa tão presa quanto tem alguns pais que ficam muito presos aos filhos e não deixa sair, não deixa namorar, não deixa fazer nada e tem que fazer tal coisa. Não foi bem assim comigo. Então, isso é bem legal, né? Os pais já têm uma consciência maior aí, né, de como agir, mas a gente sabe que não são todos os pais que são assim. Então, aqui a gente vai falar um pouquinho de como o jovem mesmo pode se portar em frente a isso para não ficar causando brigas ou discórdias ali com os pais dentro de casa, porque a gente sabe que um ambiente que não é tão harmônico assim influencia muito, não só na vida do jovem, mas dos pais também. Aqui a gente vai pegar mais um depoimento aqui da Marta, que acabou de chegar. Aê, e ela Martinha. E ela vai falar um pouquinho sobre como os pais dela também reagiram, né, com as escolhas dela, né, em relação à faculdade, como que foi o finzinho do colegial, se eles cobravam muito, se deixavam ela sair e tudo mais. Oi, gente, tudo bom? Então, na verdade, eu nunca soube o que eu quis fazer da vida. E no segundo colegial só, que eu decidi que eu queria fazer psicologia, eu tinha muita certeza disso. Só que como não é ainda, tá virando uma profissão mais comum, meu pai sempre me apoiou. Então, assim, desde o começo, ele perguntou, né? Ele questionou um pouquinho, você tem certeza? Aí eu falei que tinha certeza absoluta, só que ele me apoiou. Só que todo o resto da minha família ficou, não, vai fazer psicologia, coisa de maluco, e sei lá o quê, sabe? Com vários julgamentos. E foi muito difícil para mim, para aceitar isso no começo, até porque a gente não está acostumado a ouvir julgamento. A gente não quer que as pessoas pensem
coisas erradas a nosso respeito ou sobre aquilo que a gente vai fazer. A gente tem essa certa dificuldade. E mesmo porque, às vezes, nem você tem essa certeza absoluta, porque a gente acaba de sair do colegial e você tem uma noção do que é aquela profissão, mas você só vai saber mesmo quando você começar a fazer, né? Então, às vezes, nem você tem essa certeza. E isso, muitas vezes, acaba atrapalhando, porque a gente, como você falou, não tem tanta certeza e as pessoas começam a falar, nossa, mas você tem certeza? E começam a questionar e parece que vem não sei. começa a vir uma bomba assim, em cima de você. Aí você começa até a recuar e você pode até acabar desistindo daquilo que no futuro seria muito bom para você. Tem muitas pessoas que eu conheço que acabaram desistindo de coisas que elas queriam fazer por conta dos pais e da família, do meio influenciando, né? E você terminou o terceiro colegial agora ou já faz um tempo? Sim, não, eu terminei agora, no final do ano passado. E aí, no final... enfim, continuando, né? Eles me apoiaram, só que foi muito difícil. Meu pai me apoiou, no caso, só que foi muito difícil para todo o resto aceitar. Só que eu continuei batendo o pé, falando que eu ia fazer psicologia. Só que aí, na metade do ano passado, eu mudei de psicologia para pedagogia. E mesmo assim, o pessoal ficou meio, nossa, vai ser professora, não vai ganhar dinheiro e tal. Todos os julgamentos de novo. A questão é a gente perceber agora o que isso interferiu para você, né? E o que isso mexeu dentro de você. Porque é isso que a gente está tratando aqui, é justamente a questão que mexeu dentro de você, te desestabilizou ou estabilizou. O que os seus pais, né? O seu pai, no caso, te ajudou ou não nisso? Então, ter o apoio do meu pai foi muito bom, porque foi um lado que me ajudou a ficar firme naquilo que eu queria. E a escola, o pessoal aqui da escola me ajudou muito, porque eu tenho certeza que se fosse antes eu teria desistido e teria mudado e feito alguma coisa que as pessoas aprovam mais. Só que todo mundo aqui da escola, principalmente, ficou, não, faz isso, faz, é isso que você quer, faz, se não der certo você muda, minha tia também. Então, assim, juntando tudo isso, eu bati o pé e decidi que eu ia fazer pedagogia. Passei na faculdade e já comecei, tô até fazendo estágio, estou muito feliz. Mas, assim, isso só se concretizou porque eu tive apoio. E eu sei que é muito difícil para as pessoas que não recebem apoio, porque tem gente que quer fazer coisa mais diferente e que as pessoas falam que não ganham dinheiro, mas, assim, eu acho que não importa a profissão que você vai fazer, mas se você fizer aquilo com amor, você vai ser bem-sucedido. Não adianta você ser um médico e trabalhar todo dia de cara emburrada, porque você não vai ganhar bem, entendeu? Não é por isso que você... Acho que é o amor que faz com que a gente se destaque nas coisas. É exatamente isso. E aqui na escola a gente ensina bastante essa questão, né, de não se preocupar com esses comentários, não se preocupar realmente com a opinião dos outros, porque a gente tem que seguir aquilo que a gente sonha, aquilo que a gente quer. Aqui a gente trabalha bastante essa questão da autoconfiança, né, justamente para esses comentários não ficarem influenciando. E é bem o que a Marta falou, não importa a profissão, não importa o que você escolha ser. Se você faz aquilo com amor, faz aquilo da maneira certa, você vai ter sucesso, né? Assim, não tem outra saída. Então, isso é uma coisa que a gente trabalha bastante aqui. A gente estava até conversando um pouquinho aqui antes de gravar. A gente vai fazer algumas práticas de empoderamento, justamente para ajudar os jovens nessa questão dos pais que não apoiam. E também é interessante falar que, assim, nessa fase, como a gente estava falando, para os pais também é um pouquinho complicado, porque eles também estão meio perdidos, né? Assim, os filhos, eles estavam acostumados a cuidar dos filhos, estar ali sempre embaixo das asas, né? Começam a ver os filhos saindo, tomando um rumo na vida. Um certo medo, né? Exato, medo do filho, né, fazer alguma coisa errada, de não dar certo, de ficar triste, alguma coisa assim. Então, uma coisa muito importante para fazer é não ficar levantando o guerreiro, não ficar brigando com os pais, né, e contra o que ele fala. Então, o que a gente fala muito aqui na escola é a questão de estar sempre em harmonia, porque quando a gente está em harmonia, a gente consegue fazer tudo. Então, uma dica que a gente dá aqui para os jovens é que eles não fiquem brigando ou indo contra tudo o que os pais falarem,
mas sim abrir para a conversa. Então, se eles querem fazer alguma coisa e os pais não apoiam, então sentar para conversar, não para brigar, mas para conversar em harmonia, ver um pouco da opinião dos pais, colocar a própria opinião para chegarem num acordo comum. Sabendo que não tem o certo e o errado, né? Porque hoje em dia a gente vê muito isso. A gente também, né, tá aqui, apesar de não ser tão jovem assim. A gente já passou por isso, já passou e tem por questões isso. que a gente ainda passa. E os pais acabam protegendo. Eu estava conversando com o Léo também hoje um pouco mais cedo sobre isso, que os pais acabam nessa proteção toda criando um certo medo, passando esse medo também para as pessoas, né? Então você às vezes você fala, mas será que isso é certo? Será que isso é errado? Você não sabe porque você tem um medo que foi passado para você de fazer as coisas, de testar as coisas, de tentar as coisas. Não tem problema você testar. Você não precisa saber agora o que você vai fazer o resto da vida. Você tem que testar, né? É só errando que você aprende, testando, né? Então isso também é importante, né? E até porque eu acho que os nossos pais, às vezes a gente acha que eles estão brigando, enchendo o saco e estão atrapalhando, só que eles não estão fazendo nada disso assim com essa intenção. Eu acho que eles querem ajudar a gente a achar o melhor caminho. Só que a gente se irrita muito porque nessa fase a gente está passando daquela coisa que da parte criança, que a gente precisava de ajuda para tudo e a gente começa a querer ser mais independente. E para eles, igual vocês falaram, é difícil da gente de desvincular uma coisa da outra, porque a gente é tenso para os dois, né? É tenso para os dois, é tenso para vocês que estão passando por isso e é tenso para os pais também, porque eles ficam naquele receio, criaram lá o seu filhinho, sim, a vida toda, né, com todo carinho, com todo amor, e de repente começa a chegar aquela fase que os filhos começam a querer levantar voo. Ai, já tive várias dessas conversas então, com meu pai, exato, é meio complicado. Porque isso é uma preocupação deles, né? É uma preocupação grande. Puxa, meu filho está saindo, começou a sair, agora não tenho como segurar muito também, né? E aí, como é que é? Então, para eles é também uma questão complicada, né? E eu acho que a gente pode fazer também, realmente, né, fazer uma prática. Sim, começar a fazer, né? Aprofundar, a gente vai se aprofundar mais nesses assuntos, né? Então, como que a gente deve agir frente aos pais quando eles não aprovam nossas escolhas de profissão, como a gente deve agir em relação a essa questão de querer sair, os pais ficarem, né, com medo, a gente sabe que como está, né, a segurança no país e tudo mais. Então, nos próximos episódios aqui, a gente vai se aprofundar em cada um desses assuntos, passando para vocês como é uma maneira legal de vocês agirem para manter essa harmonia, para não ficar gerando brigas, e os pais também entenderem o lado de vocês e começarem a liberar, né, vocês para fazer mais coisas, a também não ficar tão em cima. E fazer algumas práticas até para vocês entrarem em harmonia, não ficar passando tanto nervoso, porque o fato de vocês ficarem nervosos também atrapalha na compreensão deles. Mas eu acho que a principal dica que a Tá já falou antes é ficar tranquilo e, assim, não levantar o guerreiro, não querer brigar com eles, ou também não ficar se colocando de vítima, porque é uma coisa que a gente adora fazer, tipo, coitadinho de mim, nanana. Entendeu? A gente não precisa disso, então ficar tranquilo, porque quando a gente reage, ou sendo vítima, ou sendo guerreiro, eles querem provar que eles estão certos e vão tentar, tipo, com todas as forças deles, rebater até eles conseguirem o que eles querem. Então, assim, não... Acho que é isso, né? Ficar tranquilo. Exatamente. É realmente a questão de agir, em como reagir ao que eles fazem. Então, nos próximos episódios aí, a gente vai se aprofundar um pouquinho mais. E a gente vai se despedindo. Espero que vocês tenham gostado. É isso aí, pessoal. Mandem as suas dúvidas, suas questões. Mandem o seu telefone, o seu nome para o e-mail que a Tá já passou, para vocês entrarem no grupo do WhatsApp e vamos conversar sobre isso. Bom, tá na descrição o e-mail para vocês mandarem certinho. E é isso aí. Eu cheguei um pouquinho depois, então eu não sabia que ia ter esse grupo do WhatsApp, mas eu já amei. Então, assim, por favor, mandem, gente. Eu vou ficar esperando. Queria me despedir, mandar um beijo pra vocês. E é isso aí!
Uhul!